Olá, irmãos, bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero dar continuidade ao livro do universo, aquele que eu tinha parado lá, e quando o Satanás, recapitulando, Satanás viu o sábado, que o sábado era o momento mais iluminado que tinha aqui nessa terra, que o Criador descia num alto resplendor, e o nosso Salvador, representando o sol, ele chegava no alvorecer e iluminava tudo. E nesse momento do sábado, no Jardim do Éden, havia as hostes celestiais que louvavam o Criador num cântico lindo. E o Criador no centro do Jardim do Éden, Adão e Eva cantando junto. E o Satanás ficava com muita inveja. Ficava com muita inveja daquilo. Inclusive ele disse, eu quero encher esse sábado de trevas. Olha quanta maldade no coração desse, desse antigo anjo. Ele queria encher o sábado de trevas, porque ele não se aguentava com tanta glória que estava acontecendo. Lembrando que o Satanás ele pensava que o Criador estava fazendo essa terra para ele e para as hostes celestiais, porque eles foram primeiro a descer a esse mundo. E aí ele falou, ó, ele está fazendo toda essa coisa linda, maravilhosa, água para um lado, os pássaros para outro, os golfinhos, enfim, tudo tá fazendo pra gente. Aí de repente o Criador, lá no seu último momento, ele desenhou Adão e deu tudo para Adão e Eva, um ser menor do que ele, e deu toda essa honra, fez um Monte Sião e coroou Adão e Eva nesse Monte Sião. Ele ficou para morrer de raiva. E as hostes celestiais ficaram, as hostes rebeldes que estavam com Satanás até ficaram desesperadas. Falou, e agora? A gente vai morrer. Porque ele falou que não resta mais nada pra gente. O momento que a gente tivesse de descer, a gente desceu, virou demônio, a gente não mais é iluminado. E nesse momento a gente tá vendo o Criador coroando essas duas criaturas lindas aí e deu tudo para ele, agora só falta a gente morrer. O que que a gente vai fazer, Satanás? Fala aí pra gente. E o Satanás não sabia o que fazer. Só via coisas lindas acontecendo e ele tinha que ficar de longe vendo aquilo, né? Então, foi desse momento que eu parei para falar do vídeo passado. Então, aqui a gente tem uma foto central que é o seguinte, que é Adão e Eva nesse rio, uma árvore à esquerda e uma árvore à direita. O fruto da direita era o fruto da vida. Adão e Eva podiam comer à vontade o fruto da vida, inclusive dava vida eterna para eles. Eles poderiam comer sempre. Eu quero fazer um adendo aqui dizendo o seguinte, que todas as pessoas que vão ser salvas, eles vão ter a honra de comer desse fruto da vida, para viver eternamente. Então, todos vocês que estão ouvindo esse vídeo, que eu faço votos que vocês sejam salvos. Espero que todos aqui que estejam ouvindo esse vídeo sejam salvos. Vocês vão ter a honra de comer o fruto da vida eterna, como Adão e Eva comeu. Isso tudo está esperando os salvos lá no céu. Se eu não me engano, é no sétimo céu, se eu não me engano, que a árvore está lá. E é isso aí, é a parte da direita, tá? E a parte da esquerda é a parte do conhecimento do bem e do mal, o fruto do conhecimento do bem e do mal, o mesmo que simbolizou a rebeldia. E um está num lado da margem e o outro do outro. E no meio tem um rio. O rio está representando o quê? A gente já viu em vídeos passados que a água simboliza multidões. A água simboliza povos, multidões de pessoas. E também simboliza mulheres. Água simboliza mulher, perdão, mulher. E água simboliza a palavra. Por quê? Porque na Bíblia tem é, símbolos proféticos. Sabe, a árvore quer dizer uma coisa, o sol quer dizer outra coisa, a lua quer dizer outra coisa. O nosso Criador, ele não fez o mundo só fazer por fazer. Tudo tem um simbolismo, todos os nomes têm um simbolismo. E essas coisas mais, vamos dizer assim, mais Rodshua, mais sagrada para o nosso Criador, todos eles têm um simbolismo muito forte. As águas simbolizam pessoas. Então aqui, já que a gente vê isso, e as águas simbolizam Shua, da palavra Yahushua. O Shua, quer dizer literalmente chuva e também quer dizer águas, quer dizer pessoas, tá? Então o nome Shua. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que são as multidões que têm de escolher o lado da direita ou o lado da esquerda, tá? As multidões querem dizer águas, tá? E a gente sabe que o lado da esquerda é o errado e o lado da direita é o certo. Por isso que o nome é direita. Fazer a coisa direito. Por isso que o nome é esse, direito, tá?
Então a gente vai começar a ler aqui a partir da parte da esquerda aqui. Tendo revelado ao ser humano a dolorosa situação em que o universo se encontrava, o Eterno, num gesto solene, mostrou-lhe duas altaneiras. Altaneiras são árvores altas. Árvores que, carregadas de grandes frutos, se erguiam em ambas as margens que nasciam do trono do Criador. Opa, aqui ó, ambas as margens tinham duas árvores altaneiras, árvores altas, e olha o trono do Criador lá brilhando lá no fundo. Essa foto é bem legal que dá para ver um brilho lá no fundo, mostrando que era o trono do nosso Criador. Continuando, o trono do Criador. A que se elevava à direita, revelou o Altíssimo ser a árvore da vida, monumento do reino da luz, da direita. E a que se erguia à margem a outra margem, revelou a árvore ser a ciência do bem e do mal, símbolo da rebeldia, como eu tinha falado antes. Então a gente viu aqui esquerda e direita, tá? Isso sempre vai estar nesse ponto. Inclusive eu vou trazer aqui, nesse lado da direita aqui, um dizer falando exatamente esse símbolo da esquerda e da direita também. Isso aqui está escrito em Manial 25. Manial quer dizer Mateus, Mateus 25. Todas as nações serão reunidas diante dele. Isso aqui é já falando do Salvador lá no futuro. E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à direita, ó, a parte da direita. As ovelhas vão estar como se fosse essa árvore. A árvore da vida, do fruto da vida. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda, simbolizando literalmente isso aqui. O lado da direita, o lado da esquerda está errado e do lado da direita é o certo. Os bodes vão para a esquerda e as ovelhas vão para a direita. Isso está escrito em Manial 25. Manial, como eu tinha falado, não quer dizer Mateus. O nome Mateus está errado. Tá? O nome do discípulo, que a gente conhece como Mateus, é Manial. Ele tem o nome do pai no final, Ial. Vamos continuar com o livro do universo aqui. Era comum ao casal receber visitas de seres celestes. Aos visitantes sempre tinham novidades a revelar e perguntas a fazer, ou seja, os anjos desciam e conversavam com Adão e Eva. E Adão e Eva começavam a perguntar coisas para os anjos e os anjos perguntavam para ele. Eram vamos botar assim, duas pessoas assim conversando sempre. Eles eram permitidos visitar Adão e Eva, tá? Passavam um longo tempo ouvindo deles sobre as maravilhas do reino da luz. Através desses visitantes, Adão e Eva passaram a ter amplo conhecimento da rebelião de Lúcifer e de suas eternas consequências aos visitantes. Aqui é um ponto, desculpa. E de suas eternas consequências. Aos visitantes, Adão e Eva sempre pediam que lhes ensinasse os harmoniosos cantos celestiais, como se deleitavam ao unirem as vozes ao coro angelical. Então eles era tudo maravilha, que eu só trouxe aqui para mostrar o seguinte, o ponto forte dessa passagem aqui é o seguinte, que eles tinham amplo conhecimento da rebelião de Lúcifer. Eles não eram inocentes. Pecou assim por nada. Não, eles sabiam. Adão e Eva. Sabiam, o nome de Adão e Eva é Adam e Ravial. Ravial, o nome dela não é Eva, é Ravial. O nome de Adão não é Aotil, é Adão, com M no final. Ravial quer dizer Ial trouxe a vida, ou seja, aquela mulher, ele trouxe ela a vida. Ial trouxe a vida, Ravial, esse é o significado do nome dela. Então eles tinham amplo conhecimento e os anjos desciam e subiam para visitar eles. Eles sabiam que era o Satanás, eles sabiam que basicamente eles eram a bola da vez e de ser tentado também. Esse é o ponto forte dessa passagem que quero trazer. Vamos continuar. Falando-lhe da feliz recompensa que se seguiria ao seu triunfo. Os anjos revelaram que era plano de Ial a transferência de Yahushua celeste à terra, ou seja, Jerusalém. O nome de Jerusalém também está errado. Não tem J e está completamente errado. O correto é Yahushua, olha o nome do Salvador, Leim. Yahushua Leim. Não é Jerusalém, é Yahushua Leim. Esse é o nome correto de Jerusalém, tá? Então, ou seja, os anjos revelou que o plano do nosso Criador, depois que eles passassem pela essa tentação e fossem vitoriosos,
o Jerusalém ia descer. Ou seja, Jerusalém ia descer, o Satanás ia morrer. Eles não caíram, Satanás ia ser jogado no lago de fogo, acabou. Não ia ter nem você aí assistindo esse vídeo, nem eu falando aqui. A gente nem sei o que aconteceria com a gente. Provavelmente a gente nem teria preciso passar por essa experiência de carne e sangue aqui nesse mundo tão horrível, tão cheio de problemas e tudo mais. Infelizmente eu tenho que concordar que tudo foi culpa de Adão e Eva, dos seres humanos que saíram dele, que somos nós, tá? Então, olha que interessante, Jerusalém, ele ia descer, ia se acoplar com o Jardim do Éden. É como se fosse dois continentes se ligando, sabe? Imagina dois continentes, dois pedaços gigantes de terra se ligando e ficando basicamente encaixado assim. Jerusalém teria descido e isso aqui seria um paraíso. Eu acho que sim, essa é a minha imaginação, tá? Eu acho que sim, a gente viria a viver nessa terra, mas não teríamos pecado. Porque o pecado iria ser eliminado no momento que o pai Adão e a mãe Eva, que é o pai de todos e a mãe de todos, eles tivessem vencido Satanás desde aquele momento. Mas vamos lá continuar. Ali novamente acoplado ao paraíso, sim, permaneceria para sempre. E o homem, submisso ao Criador, reinaria pelos séculos sem fim sobre o Monte Zion, ou seja, o Monte Sião. Eles foram coroados no Monte Sião, que eu tinha falado no vídeo passado. Então, só coisa boa ia acontecer se eles não tivessem caído. Em meio aos louvores das hostes universais, mas tudo isso dependeria inteiramente do posicionamento humano frente às tentações do inimigo, que faria de tudo para arrebatar-lhe o reino. Então, só coisa boa ia acontecer, mas infelizmente a gente já sabe que não aconteceu. Eu quero fazer um adendo aqui muito interessante sobre a aparência, o porte físico de Adão e Eva. Muitos falam que Adão e Eva eram gigantes. Isso está muito sendo falado no YouTube hoje em dia. Mas, na verdade, eles não eram gigantes, mas eles tinham uma particularidade assim. De todos os livros que eu já vi, eu escuto livros também, audiolivro, leio, nada fala que eles eram gigantes, mas eles eram diferentes. Eles não eram igual a gente. Nós somos basicamente anões na frente deles, somos pequenos. Nossa massa muscular e tudo mais. Isso está escrito no livro de Apocalipse de Abraão. Eu tenho um vídeo aí atrás falando que Abraão foi arrebatado até o sétimo céu, que o anjo Yaul, que eu acredito que é o Salvador, porque ele tem características do Salvador como anjo, chegou à terra, buscou a Abraão. Abraão nem tinha saído da terra do pai dele. Lembra que Abraão tem um momento que fala assim, sai da sua terra, vai para sai da sua casa, sai da sua parentela, vai para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão nem tinha saído desse momento ainda, e o Criador enviou um anjo para levar ele lá aos sétimos céus, porque o Criador tinha um amor tão grande por Abraão, que a gente vê ali no Apocalipse de Abraão como o Criador enche Abraão de elogios. Chegou um momento que o Criador até falou assim, Abraão, meu coração muito se alegra com você. Muito se alegra. E eu quero revelar tudo o que eu tenho no meu coração para você. Eu muito me alegro por você estar aqui. O Criador falou que estava alegre por Abraão estar nos sétimos céus ali diante dele. Então é um livro é um livro de arrepiar, é um livro incrível. Em um certo momento Abraão falou, o nosso Criador falou assim, olha para baixo e conta as pessoas aí, as pessoas que você está vendo, todo mundo aí. O Abraão ele foi levado até o sétimo céu, onde tinha os domos. Cada camada de céus, do sexto, quinto, quarto, e assim vai até o planeta Terra, Abraão podia ver como se fosse um espelho. Ele conseguia ver tudo nítido, muito nítido. E ele falou, nossa, que grandeza, eu não posso contar nada, eu sou um homem de pó e cinza. Quem sou eu para contar alguma coisa? Quem sou eu, na verdade, para estar aqui? Abraão estava com medo, tem um momento que Abraão até ele tinha medo de cair, porque ele estava no céu, ele não via chão no pé dele. Ele falou assim, eu não consigo nem ver o chão no meu pé. Foi o anjo que fortaleceu a perna dele para ele não ficar com medo de cair. Entende? Ele estava com medo de cair. Chegou um momento que ele não viu mais chão, não viu mais o domo lá no céu, e ele conseguiu pisar no espelho fundido. É incrível, aquele livro é incrível. Aí chegou um momento que o Criador fez Abraão voltar no tempo.
Abraão voltou no tempo. Para onde? Para o Jardim do Éden, no momento em que houve o pecado ali dentro aqui nesse momento aqui, ó, no Jardim do Éden. E o Criador falou assim: Abraão, eu não quero esconder absolutamente nada de você. Eu quero que você veja como foi o pecado de Adão e Eva. E assim eu quero que você passe os olhos no momento em que aconteceu. Então Abraão começa a falar ali no livro assim: e meus olhos passou pelo jardim do Éden e vi debaixo de uma árvore um homem sobremodo robusto e muito alto. Ou seja, ele viu Adão, ele falou que Adão era robusto, ou seja, um cara forte. E ele falou que Adão era alto, ele falou que a aparência desse homem era muito grande, e ele era muito robusto, e ele estava abraçado com uma mulher. Agora ele falou de Eva. E a mulher também era sobremodo robusta demais. E ela era alta como se fosse, como homem, perdão, como homem, igual a ele no sentido de corpo. Ela era forte também. Sabe, é forte que eu falo diferente dele, porque Abraão era depois do dilúvio. Todos os seres depois do dilúvio, eles sofreram diminuição na sua estatura, na sua musculatura. O Criador falou que não poderia mais viver mais do que 120 anos. Com muito esforço, alguns chegavam um pouco a mais. Mas o Criador falou que não contenderia o espírito dele com o homem mais de 120 anos, ou seja, o homem está pecando muito. Então o homem diminuiu muito na estatura, na sua vivência, e hoje na nossa vida, nos dias de hoje, basicamente 80 anos já é demais, né? E quem chega até lá. Mas antes do dilúvio, as pessoas viviam 900 e poucos anos. Adão viveu 930, se eu não me engano. Matusalém 983, alguma coisa assim. É difícil lembrar, mas é basicamente esses números. E aí, Abraão era antes, e Abraão não tinha visto um homem forte, grande daquele jeito. Então nada fala que Adão e Eva era gigante, mas sim alto, robusto e totalmente diferente. Ele se espantou com o tamanho, ele se espantou com o corpo de Adão e Eva. Aí eu deixo assim esse momento para que vocês usem a imaginação. Como é que o Abraão deve ter visto Adão e Eva? Para ele se espantar tanto e falar que eles eram grandes e robustos e fortes, com uma aparência sobremaneira grande, sabe? E ele falou que os dois estavam coabitando, os dois estavam coabitando um com o outro, e a serpente estava atrás da árvore nesse momento. Abraão voltou no tempo. Vamos para o próximo vídeo.